Multiplicação e divisão. Multiplicação é uma forma de simplificar a soma de elementos iguais. Por exemplo, pensando na operação 5 mais 5 mais 5 mais 5, poderíamos representá-la de forma mais eficiente como 4 vezes o 5. Podemos, aliás, escrever 5 vezes o 4. Afinal, a multiplicação possui uma propriedade denominada comutativa, que diz: a ordem dos fatores não altera o produto. Uma outra propriedade interessante é a distributiva. Através dos sinais matemáticos de associação entre valores, como parênteses, dentre as diversas operações, resolver primeiro, colchetes, resolver após parênteses, e chaves, finalizar após parênteses. Podemos resolver uma mesma operação de duas formas diferentes, uma vez seguindo as associações e, num outro momento, simplesmente realizando o produto. De um lado, 5 vezes a soma de 4 mais 3, e do outro, 5 vezes o 4 mais 5 vezes o 3. Então, 4 mais 3, 7. E do outro lado, 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 3, 15. 5 vezes 7, 35. 20 mais 15, 35. Agora, na divisão, nosso objetivo é repartir ou distribuir um valor em partes iguais um certo número de vezes. Para visualizar melhor, vamos ver cada item de uma divisão. Em verde o dividendo, em roxo o divisor e em azul o quociente. Uma outra forma de escrever e mais comum. Agora, considerando o resto. Repare que divisor vezes o quociente é igual ao dividendo mais o resto, provando que dividimos um valor em partes iguais. Essa função da divisão poderia ser usada para problemas como: dados 12 trabalhos escolares e sabendo que restam 5 dias para completá-los, quantos trabalhos por dia o aluno ou aluna terá de finalizar? Então, estamos distribuindo os 12 trabalhos em 5 dias. Procuramos por um valor cujo produto resulte ou se aproxime o máximo possível do dividendo. Ao adicionar uma vírgula ao quociente, nós entramos em uma nova casa decimal, menor que a das unidades, ou seja, temos um número decimal, onde uma unidade vale 10. Por isso, o 2 passa a valer 20. Sabendo que divisor vezes quociente é igual ao dividendo mais o resto, vamos verificar a nossa resposta. 5 vezes 2,4. Num primeiro momento, nós ignoramos a vírgula. Então, 5 vezes 4, 20. Ou seja, 2 dezenas e 0 unidades. 5 vezes 2 é igual a 10, ou seja, 1 centena e 2 dezenas. Sabendo que há somente um número com uma casa decimal após a vírgula, nós pulamos uma casa no resultado e a aplicamos. Vamos observar mais a fundo outros casos especiais. Procuramos um quociente cujo produto com o divisor é igual ou mais próximo possível do algarismo 2. Repare que estamos na casa das centenas no dividendo. Por isso, deveríamos colocar 200 ao invés de 2. Mas isso não é muito prático, por isso normalmente ignoramos esse fato. Não sobra nada,
baixamos o zero. De forma mais simples, quando vemos que devemos baixar um zero, nós imediatamente o adicionamos ao quociente e prosseguimos. Agora, 7,2 dividido por 0,4. Números decimais tendem a ser desagradáveis. Para nos livrarmos deles, vamos utilizar da ideia de proporcionalidade. 7,2 dividido por 0,4 é igual a 72 dividido por 4, que é igual a 720 dividido por 40 e assim em diante. Ao multiplicar os termos, dividendo e divisor, por 10, nós movemos os algarismos para ordens mais convenientes para nós. Vamos utilizar 72 dividido por 4. Talvez simplificar os termos dessa divisão por 2, obtendo 36 dividido por 2, facilitando consideravelmente a nossa operação. Estes são possíveis pois multiplicamos ou dividimos o dividendo e o divisor por um mesmo número. Agora algumas dicas nas operações. Operações seguem a seguinte ordem, da esquerda para a direita, priorizando multiplicação e divisão em primeiro lugar e soma ou subtração em segundo lugar. E a segunda dica é simplificar sempre que possível. E essas são algumas operações para treinar. E essas são as respostas. E aqui estão as aplicações. E aqui as respostas.